Muito boa tarde, é com muito prazer que hoje começo mais um programa Faça Acontecer, que é a inteligência emocional no seu dia a dia. Você que está em casa, que me acompanha há algum tempo aí e que busca neste programa conhecimentos que podem te ajudar a provocar mudanças reais. Eu falo que a única coisa que nos impede de fazer o que nós sabemos é essa questão emocional e que, portanto, todas as quartas-feiras, ao vivo, das 16 às 17 horas, nós trazemos aqui temas relacionados ao seu dia a dia, relacionados às suas dificuldades, aquilo que você quer fazer da sua vida, mas que por um motivo ou outro você não está conseguindo, motivos que talvez você nem mesmo tenha consciência. Esta falta de consciência está atrelada à nossa condição emocional, que poucos de nós damos valor, ou poucos de nós vamos buscar a origem, a raiz e melhorar essa estrutura emocional que eu, você e cada um das 7 bilhões de pessoas, ou mais de 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, temos dentro de nós e não aprendemos a usar. Então, este programa é dedicado a isso, para que você aprenda, descubra como usar as suas emoções. E hoje estou aqui trazendo para você um tema que poderá te ajudar na prática, no seu dia a dia, especialmente relacionado ao seu bolso. Ou seja, como lidar melhor com o seu dinheiro, com as suas finanças, com aquilo que você já está provavelmente cansado de saber o que você tem que fazer, mas na prática você não faz, né? Quantos programas tem hoje? Hoje até programas de TV aí colocam profissionais do ramo para ajudar famílias a se restabelecer financeiramente, mas que nem por isso as pessoas mudam este comportamento tão arraigado no ser humano desde a época das cavernas, né? O ser humano ele tem a natureza está dentro dele desde a época das cavernas. Tudo aquilo que ele encontra, na época das cavernas ele encontrava um pé de fruta, alguma coisa, a natureza dele, o impulso dele era consumir na hora, porque não tinha nada para estocar, a não ser a gordura no próprio corpo. E este ranço nós estamos carregando até hoje e que nos faz hoje, relacionado ao nosso dinheiro, gastar tudo, atropelar as nossas condições financeiras para consumir coisas que na maioria das vezes não nos dá absolutamente nada. Então hoje nós trataremos esse tema. Muito mais do que o dinheiro, muito mais do que a falta ou excesso desse dinheiro, mas da educação financeira. Algo que está muito além apenas do dinheiro, mas que tem a ver com seus comportamentos, com os seus hábitos. Antes, acompanhe comigo um vídeo que nós preparamos para você, que tem tudo a ver com o que nós iremos falar hoje, que tem tudo a ver com a sua vida. Mamãe, sabia que a gente vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba, às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Bom, este vídeo aí, retiramos, roda a internet aí, muitos de vocês podem já ter visto este vídeo, mas mostra a realidade da minha vida, da sua vida. Uma vida que passa aos nossos olhos tão rapidamente que quando nós vemos, ela passou e nós não fizemos praticamente nada ou poucas coisas daquilo que nós realmente queríamos, os nossos sonhos, aquilo que nós queríamos realizar. E para que nós hoje possamos fazer qualquer coisa, ou a grande parte das coisas que nós queremos fazer na nossa vida, nós dependemos de algo fundamental no planeta Terra, neste meio capitalista que nós criamos, que é o dinheiro. O que fazer com este dinheiro? Como usar da melhor maneira este dinheiro? Como mudar os meus hábitos, os meus comportamentos? De que maneira eu posso organizar ou distribuir melhor o meu dinheiro para que eu possa, muito mais do que sobreviver, do que viver,
do que comer, beber e dormir, mas para que eu possa realizar meus sonhos, para que eu possa ir atrás daquilo que eu quero e, acima de tudo, eu falo que tudo que nós fazemos é único e exclusivamente para sermos felizes. E para responder essas e muitas outras perguntas que você acompanhará comigo hoje, está aqui no estúdio da AltV Marcelo Cunha, que é um educador financeiro. Educador financeiro quer dizer alguém que cuida não apenas das finanças, mas alguém que cuida muito antes das finanças, mas da educação, de como se reeducar financeiramente para que você alcance o que você quer, para que você alcance a sua estabilidade financeira e para que você possa dormir tranquilamente, sem pensar que tem contas para pagar e não ter dinheiro, quer realizar sonhos, quer viajar com a família, com filhos e como fazer isso. Bom, então para isso está aqui um profissional da área, Marcelo Cunha. Obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo ao programa Faça Acontecer. Eu quero agradecer a você, Rodrigo, e também dizer aos ouvintes da AltV que nós vamos tentar, em pouco tempo, tentar transmitir para vocês qual é a metodologia, a melhor forma de você otimizar o tempo e você rentabilizar melhor o dinheiro que você tem e você tentar sair das dívidas, quais são as opções e como fazer isso de uma forma natural, de uma forma sem dor. Sem dor. Porque só tem duas formas de você conseguir as coisas na vida, é no amor e na dor. Sim. Então a gente tenta transmitir que as coisas aconteçam mais pelo amor do que pela dor. Que bom, espero que você nos ajude e muito. A mim e a tantas pessoas que estão aí nos assistindo. Bom, primeira questão, acho que a que muitos devem te perguntar, a primeira coisa, o que é essa tal de educação financeira? Porque não é um termo muito usado no Brasil, não só educação financeira, como também educação emocional, que é a qual eu trabalho há 15 anos. As pessoas não estão muito acostumadas a atrelar o nome educação a estes termos tão importantes da nossa vida, que é o dinheiro, que são as nossas emoções. Então, como que você define a palavra educação financeira, Marcelo? Bom, a educação financeira, na realidade, é você mudar o hábito das pessoas. As pessoas, de uma certa forma, de tudo que você falou, e faz total sentido, elas foram deseducadas financeiramente durante vários anos e, assim, décadas nesse processo. Por quê? Porque a gente sempre teve a inflação atrelada à nossa vida. Sim. Então, sempre as pessoas tiveram pressa, tiveram necessidade de gastar e consumir imediatamente. E agora está voltando, né, a inflação? Está voltando. O governo está segurando, mas assim, a inflação que nós convivemos hoje, algumas pessoas talvez estejam nos ouvindo, não estão nem vivas na época da inflação. E aí vai. Inflação de 80% ao mês, então é um mundo muito complexo. E essa situação fazendo com que as pessoas consumiam hoje, porque amanhã o preço ia aumentar, não teria o produto. Então, essa cultura de adquirir as coisas com muita rapidez, de adquirir as coisas muito sem controle, sem a educação, sem planejamento, fez com que as pessoas consumissem rápido. Sim. E com isso elas se endividam, porque são obrigados a apressar e comprar uma coisa sem planejamento. Como dizia meu avô, enfiam as mãos pelos pés. Isso. E aí fica aquela confusão na vida. Então a gente, de uma certa forma, o trabalho de educação financeira, o que é? É você reeducar a pessoa. A pessoa foi educada de uma maneira errada, que é equivocada de consumir rapidamente, e a educação financeira que nós pregamos hoje é da pessoa planejar antes de consumir. Ela tem que saber o que ela vai comprar, como vai comprar, e quando comprar. E se necessita comprar. E se necessita, muitas vezes não necessita. Muitas vezes não necessita. Legal. E me diz uma coisa, você, como eu te apresentei, você é um educador financeiro pela DSOP. DSOP é uma sigla. Isso. Então, o que é esse método DSOP que foi criado pelo um amigo nosso em comum, Reinaldo Domingos? O que é esse método DSOP? Qual que é a raiz? Qual que é o foco principal desse método DSOP? Bom, a metodologia DSOP é uma metodologia que está embasada em 4 pilares. Como você bem disse, DSOP. O D, que é diagnosticar, o S, que é sonhar, o O, que é orçar, e o P, que é poupar, que na verdade é ação. Por que esses 4 pilares? Porque justamente quando qualquer pessoa está se sentindo mal, não está se sentindo bem, tem algum problema, ela recorre de saúde física, ela recorre a um profissional. Às vezes até uma saúde mental, sim, a pessoa recorre a um profissional.
e vai um médico, ou vai um personal trainer, ou vai um psicólogo, e essa pessoa não vai prescrever nada para ela sem antes fazer um diagnóstico. Sim. Então ela vai diagnosticar o que ela tem de problema, a razão para aquele problema, para propor alguma ação corretiva, um tratamento. A DSOP é a mesma coisa. Então, antes de eu fazer qualquer ação de correção, eu tenho que diagnosticar como eu estou. Qual o problema financeiro da pessoa? Justamente, qual é o meu eu financeiro? Qual é o meu problema? O meu problema está em mim só? O meu problema está na minha família? O problema está na minha empresa? Então, meus cunhados. Cunhados, parentes. Então, assim, a família realmente é um conceito antigo e que o mutualismo de se ajudar existe também desde a época das cavernas. Sim. Então, a gente faz um diagnóstico para tentar enxergar o que a pessoa tem de problema. Depois do diagnóstico. Aí a gente vai fazer o sonho. O que é o sonho? É o que a pessoa quer ser na vida. Se ela tem idade de 15 anos, que a metodologia serve para todas as idades. Hoje a DSOP está presente em mais de 100 escolas, com ensino fundamental, no jardim, no ensino médio. Por quê? Porque a gente entende que o sonho ele é construído com o tempo. O que muda às vezes é o tamanho dele. Uma criança quer uma bicicleta, hoje ela quer um carro. Então, depois quer um apartamento, quer uma empresa, e aí vai. E por aí vai. Então a gente entende que o sonho ele é primordial. E ele tem que ser valorizado e tem que ser factível. Sim, palpável. E palpável. E primordial por quê? Se a pessoa não tem sonhos, o que a DSOP, como a DSOP enxerga esse ser humano que talvez ele chega para vocês, olha, Marcelo, eu não tenho sonho nenhum. Então, todo mundo tem um sonho, até mesmo sair da dívida é um sonho. Então, nós temos que entender o que é importante para a pessoa naquele momento. Às vezes a gente trabalha muito com a pessoa endividada, né? Que as pessoas estão endividadas, sim, financeiramente. Que ela só procura quando dói. Só. Ninguém vai lá, eu estou bem, estou mais ou menos. Eu estou ruim, Marcelo. Então, assim, o que é o sonho? O que a pessoa quer? E às vezes a pessoa fala, não enxerga a luz no fim do túnel, não tem noção, fala, estou no fundo do poço, não dá para sair, não tem saída. E tem. Às vezes a pessoa melhorar a condição financeira dela, fazendo o diagnóstico e tratando aquela dívida, com certeza, só o fato dela escrever tudo que ela tem de dívida e saber, e colocar tudo no papel, e colocar o que ela pode fazer com cada coisa, já dá para a pessoa um alento, a pessoa já tem uma perspectiva diferente. Mas normalmente já nem quer colocar no papel, né? O problema é esse, é o medo. Esse é o medo de colocar no papel, não quer enxergar nada. Não quero saber que eu devo. Não, eu sei que eu devo, deixa. Mas não pode ser assim. Sim. A pessoa tem que assumir aquela condição, porque na hora que ela escreve, na hora que ela coloca no papel, ela organiza. Sim. Na hora que ela organiza, ela consegue planejar, e na hora que ela planeja, ela consegue otimizar. Tomar caminhos. É isso. Esse é o sonhar, e depois o orçar. O orçar o que é? Dentro da minha realidade e dentro do meu padrão de vida, que é o quanto eu ganho, o quanto eu gasto, o que eu posso economizar no gasto para sobrar dinheiro para poder cumprir meu sonho e em que tempo? Nessa questão de economizar, Marcelo, qual os problemas mais comuns que as pessoas tendem a ter dificuldade de soltar? Não, isso eu não vou deixar de fazer para realizar meu sonho. Por exemplo, eu não vou deixar meu final de semana com churrasco, eu não vou... Quais são as dificuldades que as pessoas mais costumam compartilhar com você em relação a soltar, a ter que deixar de lado por um tempo para ir atrás dos seus sonhos? São os apegos. Então, assim, as pessoas são muito apegadas dentro do padrão aos hábitos. Então, o fato, a metodologia não tem nenhuma alusão ao tio Patinhas. A gente não tem nenhuma alusão a pessoa ser mesquinha com dinheiro. Não é isso. A gente faz alusão assim, se a partir do momento que você coloca no papel, então você coloca lá, que se você gasta e consome 4 pizzas na semana, você tem que rever por que você está gastando 4 pizzas na semana. Será que você não está gastando pizza porque você está com preguiça de comprar e fazer a comida em casa, que é mais barato? E mais saudável. E mais saudável? Ou porque você está deixando levar pelo consumismo das crianças que pedem, não, vamos comprar pizza, vamos comprar aquilo. Então, a gente faz a pessoa repensar a condição, repensar o hábito.
e verificar por que ele faz aquilo. Por que ele está fazendo aquilo. Aí, quando as pessoas repensam, fica mais fácil da pessoa mudar. Porque normalmente a pessoa nem tem consciência, né, Marcelo? Não. É o que eu percebo, né, em trabalhar, que eu trabalho com gente também, as pessoas não percebem os comportamentos que ela tem. Não. Em relação ao dinheiro, que é esse caso seu, mas relacionado a qualquer outro tipo de problemas comportamentais, a pessoa não sabe. Não. E aí, portanto, gera problemas que ela também não sabe por que gerou aquele problema. E é incrível, Rodrigo, assim, as pessoas, a gente tem uma linguagem, talvez você deve também utilizar bastante, a questão do piloto automático. Então a pessoa coloca no piloto automático que a vida dela no dia a dia, semana, mês, é muito automatizada. Sim. Então elas fazem as coisas, entram numa rotina e acham que é normal aquilo. Sim, aquilo ali é a vida. Aquilo é a vida. Sim. E quem é você para falar que aquilo não é a vida? Quem é você para mudar meu hábito? Quem é você de mudar meu padrão? E, na realidade, não sou eu que mudo. Quem muda é a pessoa. Sim. Você começou falando muito bem no início, assim, se a gente, o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Tá? Se a gente de manhã não olhar para frente do espelho e disser assim, não, hoje eu não vou comer, hoje eu não vou fazer isso, você não faz. Então você tem que, a primeira briga é com você mesmo. E é um pouco do dia a dia, eu uso muitas vezes o exemplo dos narcóticos anônimos. Até um dia eu trouxe aqui um rapaz dos narcóticos anônimos, que eles têm narcóticos e os alcoólicos anônimos. Tem muita aquela coisa só por hoje. Né? Hoje eu vou fazer tal coisa, hoje eu não vou beber, hoje eu vou tomar comer coisas saudáveis, ter hábitos saudáveis, só por hoje. Porque às vezes o que eu vejo muito, o que as pessoas têm muita resistência em mudar hábitos financeiros, que eu pego muitas pessoas com esses problemas também, é a dificuldade de, poxa, eu vou viver assim então o resto da minha vida? Não, é hoje. Pensa no agora. Hoje você vai mudar. Amanhã, depois, daqui a pouco quando você vê, você já saiu da dívida. Sim. Eu acho que você deve passar por esse mesmo tipo de problemas que a gente procura, pessoas que estão endividadas, né? Sim. Isso é diário, constantemente tem pessoas nessa situação. A gente costuma fazer muito alusão ao regime da segunda-feira e as promessas de primeiro de ano. Sim. Então, assim, os regimes de segunda-feira, as promessas de ano, não interessam. Porque isso também entrou no piloto automático, isso também entrou na rotina. Você tem que mudar isso. A gente até está propondo na DSOP, pessoal, vamos fazer o regime da quarta-feira. Porque você muda aquela questão, não para de fazer regime de segunda, para de quarta. Sabe o que eu falo, talvez ajude vocês, e vocês estão nos ouvindo também. Muitas pessoas colocam isso num projeto de vida que a pessoa constrói no treinamento, que são sonhos não relacionados a dinheiro, mas na vida como um todo. E eu falo essa questão da segunda-feira do primeiro dia de ano. E aí eu falo, olha, para perceber que toda segunda-feira, início de ano, depois do carnaval, depois do Natal, depois, são datas que se repetem infinitamente. Sim. Enquanto existe o calendário da maneira que está. Sim. Então percebe que nós colocamos essas datas, segunda-feira, para começar a mudar a vida financeira, ou para regime, ou para qualquer outra coisa, porque a gente acha que, no próximo final de ano eu começo, no próximo Natal eu começo, no próximo, isso passa-se um ano, 10 anos, isso passa-se a vida inteira e não faz. E não, a pessoa não muda. Não faz. Aí a dica maior que eu faço, e talvez vocês podem usar lá, estabeleça data com dia, mês e ano. Hoje, por exemplo, hoje é dia 17 de abril de 2013. Se nós voltarmos lá para trás, nunca vai ter essa data, nunca teve essa data, existiu. E se nós formos para frente, tampouco irá existir. Então, hoje, nós só estamos aqui falando para todos vocês. Você veio aqui no estúdio, eu estou aqui, todos nós estamos aqui. Por quê? Porque nós marcamos a data. Sim. Se não tivesse uma data, você estaria fazendo outra coisa, eu também, e nada disso estaria acontecendo. Sim. Então, e talvez essa dica ajude vocês lá nessa dificuldade, vocês têm de, eu vou começar meu planejamento financeiro segunda-feira, daqui um mês, não, é data, põe data, dia, mês e ano. E quando eu falei o regime da quarta-feira, não é porque foi quarta-feira uma data, não, porque a quarta-feira é hoje. Nós, a DSOP, entendemos assim, se você não fizer hoje o que você tem que fazer para os próximos 10 anos, você não vai fazer nos próximos 10 anos. Sim. Então você tem que fazer hoje. A sua ação tem que ser agora. E Pena que falou. E o P do DSOP? O que quer dizer o P do DSOP? Poupar. Poupar. Poupar é ação. Porque não adiantou nada eu diagnosticar, orçar, escrever meus sonhos, orçar, quer dizer, calcular o que eu tenho que fazer sem ter ação.
A ação vai direto ao vídeo, que foi transmitido no início do seu programa, que é assim, nós temos que fazer hoje. Não tem tempo, a gente não dá, o bem mais precioso que nós temos hoje chama-se tempo. E tempo, ele tem que ser trabalhado a seu favor, não contra você. Sim. Então, por isso que a EdSop está nas escolas, está trabalhando fortemente nas escolas, por quê? Porque o adulto já está viciado, tem vários hábitos que não conseguem, está condicionado. É bem mais difícil. Bem mais difícil. E ele já tem uma dívida que ele construiu. Se você fizer a EdSop, que é na metodologia que nós temos para a escola, com livros, material didático apropriado, a criança vai nascer já com o hábito corrigido, com a educação financeira correta, de não se endividar, de procurar poupar para comprar as coisas, de não se endividar de uma forma que a gente até não é contra a dívida, mas deixa que ela seja boa, saudável, que ela seja precisa, ou até mesmo ela foi programada. Sim. Então, o poupar é isso, ou seja, é o tempo. Sim. Nós não temos mais tempo, nós temos que fazer já. Agora. Por isso que não dá para esperar segunda-feira, não dá para esperar o começo do ano. E normalmente vocês estabelecem uma porcentagem do salário ou do prolabore da pessoa para ela poupar ou não? Olha, a gente assim, depois que ele fez o diagnóstico e a pessoa deduziu o padrão de vida dela, ela tem um valor que ela vai começar a poupar para construir os sonhos de curto, médio e longo prazo. Isso não tem necessariamente a ver com a porcentagem da entrada, mas sim a necessidade do sonho. Do sonho. Então, assim, por isso que a gente não trabalha com percentual. O percentual que a gente trabalha é assim, quanto representa o sonho? Deduzir o sonho, o resto é padrão de vida. Então você tem que adequar seu padrão de vida em cima do sonho que você deduziu. Só reforçar isso que você disse, Marcelo. Então perceba, nós temos um hábito, nós brasileiros, e não só brasileiros, não vamos dizer só brasileiro, o mundo, né, o ser humano, de primeiro nós fazemos tudo que nós temos que fazer com o nosso padrão de vida, pagamos o nosso padrão de vida, para depois talvez realizar os nossos sonhos. E na verdade tem que ser o contrário, segundo Marcelo Cunha aqui, educador financeiro. Primeiro, orce o seu sonho, veja o preço que existe o seu sonho, veja quanto você tem que tirar das suas entradas para realizar o seu sonho, e aí sim encaixe o seu orçamento diário, comida, bebida, transporte, tudo, aí sim você encaixa. É isso, Marcelo? É isso. Ou seja, eu sonho primeiro, depois eu vivo. Sim, e daí obriga a pessoa a calcular um sonho, projetar um sonho factível. Sim, palpável. Palpável. E por isso que a gente coloca curto, médio e longo prazo. Não adianta a pessoa colocar o sonho da casa própria que vai realizar em um ano. Se ela não tiver renda para poder adquirir aquela casa em um ano, não adianta colocar. Então ela tem que colocar, então tá bom, vamos programar para atingir daqui 5 anos, 10 anos. Aí nós vamos encaixar, que até um ano é o sonho de curto prazo, até 10 anos é o médio prazo e acima de 10 anos é o longo prazo. Então, vamos encaixar cada sonho no seu prazo e de que forma ele vai ser atingido com aquilo que eu estou poupando, com o que eu orcei e com o que eu estou guardando. E qual a importância dessa educação financeira, Marcelo, para o dia a dia das pessoas? Para o dia a dia não só na casa, na família, mas também na empresa. Qual a importância disso? O que a educação financeira pode trazer de benefício para essas pessoas que estão nos ouvindo aí e talvez estão ouvindo nós, vendo nós falarmos aqui, vou fazer isso nada, por quê? O que pode mudar na vida de uma pessoa ela se reeducando financeiramente? A partir do momento que você tem informação e você cria uma metodologia, você absorve uma metodologia, que nem a metodologia de EdSop, que já é testada e absorvida por várias pessoas, você começa a repensar os teus hábitos. Então, a educação financeira muda a pessoa em que sentido? Primeiro, na escola, que a gente está fazendo, como eu já falei, sobre material didático, que é um material específico para criança. Depois vem nas empresas, que você, a partir do momento que a pessoa se educa financeiramente, ela para de faltar, diminui bastante o absenteísmo das empresas. E por quê? Antes faltava por quê? Porque ela estava endividada, então ela ficava em depressão, ficava doente.
Porque como a educação financeira é a base da saúde mental, espiritual e física, interfere em tudo. Sim. Então a pessoa adoece mais fácil, falta briga com trabalho, briga com a mulher, nossa senhora. pede dinheiro emprestado na empresa constantemente, porque tem um monte de dívida para acertar. Pode até ser mandado embora de tanto Tanto dívida, tanto dinheiro que pede adiantamento. Então a gente tem essas duas bases, que é da empresa e da escola, muito presente. Mas assim, só um exemplo rápido, nós temos algum tempo ainda para poder dar um exemplo rápido do que é uma questão da educação financeira na vida de uma pessoa. Vamos imaginar uma pessoa que tem um cheque especial, ele tem um salário de R$5.000 e tem um cheque especial de R$2.000. R$2.000, que é até R$7.000, pouco. ou seja, então, por mês. Esse é o fato. É o cálculo que normalmente todo mundo faz. Todo mundo faz. Ele soma o limite, a renda. Então o padrão de vida dela quanto é? R$7.000 e não de R$5.000. Para pensar um pouco, fala assim, bom, R$2.000 que a pessoa tem de cheque especial, se ela paga 10% de juros todo mês, ela gasta R$200 todo mês de juros. O que ela faz? A partir do dia seguinte, a partir de amanhã, você ouvinte, vai lá no banco, o gerente de banco, e fala assim para ele, olha, eu tenho hoje R$2.000 de cheque especial. Tem, ok. Você vai cancelar meu cheque especial, porque quando entra o seu salário, você recebe 5.000 menos 2.000 de cheque especial, sobra 3. Sobra 3. Então, a partir de amanhã, você vai no banco e fala assim, gerente de banco, eu quero cancelar os R$2.000 de cheque especial. Só que esses R$2.000, você vai parcelar para mim em 10 meses. Então, você vai pagar R$200 por mês para pagar aqueles R$2.000. O que vai acontecer com o seu salário no mês seguinte? Você vai cair os R$5.000, vai sobrar na sua conta R$4.800. Sim. E não mais R$3.000. Só nessa atitude, você resolveu quanto da tua dívida financeira. Dor de cabeça, insônia que a pessoa entra, brigas dentro de casa. Então, você já tem um processo, lógico, e tem que trabalhar, fazer o diagnóstico para trabalhar por que eu estou gastando R$2.000 a mais do que meu padrão real. A minha renda é de R$5.000 e não de R$7.000. Então, tem que fazer esse trabalho, isso é o que a educação financeira ajuda a pessoa no dia a dia. E quais as principais lições que você pode deixar aqui, dicas que você pode deixar da educação financeira, do método de SOP, e lições que talvez você viu outras pessoas caindo já nesse processo, que você pode deixar aqui como dica para os espectadores? Eu quero que você responda isso, mas após o intervalo, nós faremos um breve intervalo e na volta o Marcelo Cunha responderá as principais lições que ele, em toda a sua experiência como educador financeiro, poderá te ajudar a sanar problemas financeiros, sair de dívidas e realizar os seus sonhos. Então daqui a alguns minutos voltamos. Muito boa tarde, estamos de volta com mais um programa Faça Acontecer a Inteligência Emocional na Prática. E hoje estamos aqui esclarecendo mais algumas dúvidas práticas, coisas do seu dia a dia, dúvidas que você tem de como lidar com o seu dinheiro. Um dinheiro que você ganha, que você passa grande parte do seu dia, da sua vida, trabalhando, realizando para ganhá-lo. E como você está gastando, como você está investindo, no que exatamente você está investindo, um dinheiro que deveria ser usado para realizar sonhos, para fazer a sua família feliz, para fazer as pessoas ao seu redor felizes, só que normalmente não é o que vemos. E não por falta de conhecimento, porque hoje existe conhecimento na net, no Google, você pesquisa isso no Google, mas por falta de uma reeducação financeira, que é este trabalho que o educador financeiro Marcelo Cunha, que está aqui hoje comigo na OTV, está fazendo lá fora, junto com a DSOP, espalhando a reeducação financeira para os adultos e a educação financeira para tantas crianças deixarem de sofrer ou de realizar sonhos ou de trabalhar para sobreviver porque não sabem mudar, não sabem administrar o dinheiro, mas porque não conseguem ou não foram educados, não obtiveram comportamentos que facilitem a administração desse dinheiro. E antes de sair agora para o intervalo, eu perguntei para o Marcelo, pedi para ele compartilhar conosco as principais lições da educação financeira, algumas dicas práticas que ele pode compartilhar e agora ele compartilhará aqui conosco. Bom, então, com você, Marcelo. Ok. Vou dizer também, antes de falar sobre as dicas, vou dizer o seguinte: a DSOP tem cursos abertos para quem quiser participar,
pode entrar no site, vai lá, tem as agendas dos cursos que as pessoas podem participar e fazer esse curso de educação financeira, que é muito legal, um curso de 8 horas, Legal. tem um De um volume dia. um dia muito interessante de fazer aos sábados, a grande maioria, que é fácil para a maioria das pessoas participar no dia durante a semana. Mas eu, aqui no intervalo, eu separei 2 dicas importantes que eu acho interessante poder dizer para vocês ouvintes, que é dentro do nosso dia a dia. A primeira dica é a questão do cartão de crédito. O cartão de crédito, ele tem hoje você recebe um limite muito alto. É muito comum as empresas mandarem um limite para você que às vezes representa até 100% do salário da pessoa. Não use o cartão de crédito se você não for pagar a fatura no mês seguinte, a totalidade dela. E que a fatura entre dentro do seu conceito como despesa programada. Porque também o cartão de crédito não é despesa, ela é meio. Então, tem que tomar um cuidado muito grande com o cartão de crédito, não é quanto você está gastando no cartão de crédito, e sim aonde você está gastando o cartão de crédito. Aonde você utiliza, de que forma você utiliza. As pessoas têm vou comprar alimento com cartão de crédito. Espera aí, o alimento você vai consumir em quanto tempo? Então, o cartão de crédito não é um instrumento para você utilizar, por exemplo, para comprar supermercado. Se você vai ao supermercado, compre com dinheiro à vista. Por quê? Porque o consumo, você vai consumir aquele bem imediatamente. Então, se aquilo você vai consumir de uma forma imediata, pague com dinheiro imediato. E não com um pagamento futuro, que o cartão de crédito vai pagar no futuro. Se você vai comprar alguma coisa com cartão de crédito, compre um bem que você vai consumir com a menor frequência. Alguma coisa um equipamento eletrônico. Você não compra um notebook todo dia. Você não compra um notebook todo mês. Então, se você vai comprar um notebook, compre o cartão de crédito que você vai se programar para pagar aquele bem, a totalidade dele, na fatura no mês seguinte. Aí serve como um instrumento Algumas interessante. pessoas em relação ao cartão falam para mim, mas Rodrigo, eu uso cartão porque eu gosto de acumular milhagens, que hoje em dia tantos cartões incentivam você a consumir por conta da milhagem. É uma pegadinha isso? É um perigo, porque na realidade, se você raciocinar quanto de real você tem que consumir para ter a contrapartida de milhagem... É $1 a um ponto, mais ou menos. Muito, você tem que, sabe... É 60 mil pontos, ou seja, $60 mil para conseguir uma passagem fora de alta estação e de volta para fora ou para dentro do Brasil. Eu penso assim, vale a pena, mas é melhor você utilizar, se você quer fazer a milhagem, que o seu sonho é viajar, programe o seu sonho dentro do teu planejamento financeiro. Independente se você vai pagar com milhagem ou não. Está programado. Você pode ir quando você quiser, e não quando a milhagem permite. Quando a milhagem permite, para onde você quiser, de que forma como você bem disse. Às vezes a milhagem não permite fazer viagem internacional, só viagem nacional. Então, essa é a primeira dica que eu passo para vocês. A segunda dica, não reúna a família para uma pizza, ou dia da pizza, para falar de dívida. Não fale isso, porque o ambiente da reunião da família, as pessoas se reúnem para se alimentar como um ato de alegria, não como um ato de tristeza, como um assunto chato, que é para falar de dívida. Não, reúna a família com a pizza para de repente comemorar um feito que a família fez durante a semana, que foi o orçamento, o sonho do filho, dos filhos, do pai, da mãe. Foi realizado. Foi realizado, comemore isso, por menor que seja. Mas comemore. Isso é importante, Marcelo, eu quero frisar aqui que as pessoas têm dificuldade de comemorar as pequenas coisas. E eu falo que as coisas mais importantes, isso eu vejo nos treinamentos que eu dou, onde a pessoa tem a oportunidade de fazer uma releitura de toda a sua história de vida. E as coisas que mais ficam marcadas para nós não são as grandes conquistas. O que mais fica ali registrado no nosso inconsciente são os momentos mais simples. Sim. São as conquistas menores que nós tivemos que nós normalmente não damos valor. Conscientemente, o nosso inconsciente, a nossa estrutura emocional dá esse valor, Sim. mas o racional, o consciente não. Então, como o Marcelo bem disse agora, comemore, preste atenção nas pequenas conquistas, desde as conquistas de, poxa, conseguimos pagar tudo, conseguimos, por exemplo, fazer um supermercado diferente esse mês, não sei, são pequenos detalhes que vocês conquistaram, que você conquistou com a sua família e que você não comemora. Então comemore os pequenos detalhes, pequenas conquistas. Isso é importante. Muito importante. Outra dica também interessante é o seguinte, chega em casa, peça para o marido ou para a mulher, sem saber que dia que vai ser, mude um objeto da sua casa. Em que mude sentido? um vaso. Exemplo. Mude, se tem um vaso que está na porta de entrada, coloque ele no quarto.
Coloque em outro local. Por quê? Você vai quebrar a rotina, você vai quebrar um hábito de chegar em casa e ver as coisas nos mesmos lugares. Quando você tem as coisas no mesmo lugar e você não muda, que como a gente não muda nossos hábitos, entra no piloto automático, entra no dia a dia, entra na rotina e você não vê, e você não percebe. Então, faz com que você fazendo essas coisas, você mudando, coloca uma flor, ou coloca uma coisa diferente que você não avisou, a pessoa que chegou em casa vai criar o hábito de olhar e falar, nossa, cadê aquele vaso que estava aqui? Então já criou o hábito de você corrigir, você prestar atenção em coisas diferentes. Prestar atenção nos detalhes. Nos detalhes. Né? Que as pessoas não fazem. É o mesmo erro que as pessoas caem emocionalmente também. Entram, como o Marcelo disse, no piloto automático. Né? Muitas pessoas lá vão buscar lá o treinamento para uma ajuda emocional, que é esse processo, esse treinamento de inteligência emocional que nós damos, e cai no mesmo processo. As pessoas vivem hoje no play. Eu brinco e falo que o ser humano é uma máquina, um computador em que ele aperta play. Ele acorda, ele aperta o play e repete tudo que está gravado. Mesma coisa. Ele não está prestando atenção nos detalhes, no vaso que mudou ou que pode ser mudado, no comportamento financeiro, que ele toda hora tira dinheiro para pagar as mesmas coisas do mesmo jeito e nunca nem se questiona, poxa, eu preciso gastar dinheiro com isso? Eu preciso investir dessa maneira? E com isso a nossa vida sempre, os problemas sempre se repetem dia após dia. Agora uma questão, financiamento, Marcelo, solução ou problema? Olha, é assim, o financiamento tem duas situações, aquele que não entrou e aquele que vai entrar. Aquele que já entrou no financiamento, na realidade, ele já comprou o sonho de longo prazo, já está na dívida. Então, o ouvinte que está aqui, que está nos ouvindo, ele já tem um financiamento adquirido no banco, do carro, do apartamento, é um sonho de médio ou longo prazo que ele já realizou. Que o financiamento nada mais é do que você comprar um bem usufruir antes, só que a dívida você adquiriu para o futuro. Enquanto que na DSOP a gente prega o seguinte, guarde o dinheiro antes para daqui a 5 anos, 10 anos, você comprar o bem à vista. E aí, o que fazer com este hábito arraigado lá desde as cavernas, que eu não posso esperar, eu tenho que consumir agora, né? Porque se eu não consumir, eu não vou ter mais. Está gravado no nosso inconsciente. Sim. Cara, se eu não consumir naquele momento, aquele carro, aquela casa, aquela roupa, aquela coisa, parece que vai acabar, vai desaparecer. E a pessoa tem aquela condição, aquele impulso imenso de como quebrar esse impulso, Marcelo. Aí assim, eu tenho que... Bom, a nossa sugestão qual é? Se você, por exemplo, a casa, você não troca de casa a cada 2, 3 anos. Realmente você compra uma casa, você fica lá com aquela dívida de 10 anos, 15 anos. Então não troque de apartamento, não arranje uma dívida nova até você terminar de pagar. Isso também serve para o carro, para tudo aquilo que você tem. Mas, às vezes, a gente fica no afã, que você falou, nessa loucura de querer consumir, de querer trocar, um carro, por exemplo. Você comprou um carro por 40 mil reais, 50 mil reais, você tinha 10 mil, e vamos trabalhar com esse deck, muitas vezes nem 10 mil tinha, financiou 100%, mas tinha 10 mil e financiou os outros 40. Aí você foi pagando o carro, você pagou o carro em 36 meses. Chegou em 24 meses, você já pagou, nossa, 2/3 do carro, tá? Até pagou muito mais, né, porque os juros... vai ser muito mais do que isso, né? Mas aí você já tem uma dívida, o saldo da dívida muito menor. Ah, meu carro já está velho, eu vou trocar o carro. Aí você troca o carro. E refinancia. E junto com você agrega dentro do financiamento o saldo da dívida que você tinha. Não faça isso. O carro, se você comprou um carro, hoje os carros têm uma durabilidade mínima de 5 anos. Qualquer carro que você compre, ele dura muito bem 5 anos. Então, se você comprou um carro financiado de 3, espere os 3 anos. Quando você chegar lá no final do 36º mês, aquele carro, lógico, teve uma depreciação, você comprou um carro que valia 50, talvez ele esteja valendo, sei lá, 30. Então, você tem 30 mil reais. Eu tenho 30 mil, então eu posso comprar, se eu comprei um carro agora, junta mais 40, eu compro um de 70. Não. Compre um carro de 30, então dê 30 mil e compre um carro de 50, financie, então 20 que seja, ou 40 que seja, um carro do mesmo padrão, mas, por quê? Porque daqui esses 10 mil, talvez você até pague em menos tempo. Sim. Daqui a 12 meses, daqui a 24 meses, você vai ter de novo um carro, só que é mais novo, porque você
pagou mais rápido. E deixou de pagar juros, que é o mais importante. Que é mais para o banco, para a financeira, que não vai te render nada. Então, a minha dica também sobre essa questão do carro é isso. Não troque. Não faça cada uma dívida 2, sobre 3 dívida. anos. Não. Faça o carro, espere pagar, aí use o carro, compre um menor valor. Te garanto que depois de 7 anos, 5 anos, você vai ter um carro. Você vai ter carro novo, sem dívida. Que bom. Bom, estive aqui conversando com o Marcelo Cunha, que é educador financeiro e que faz um trabalho fenomenal e importantíssimo para a nossa sociedade, que é a reeducação financeira ou a reeducação comportamental da população brasileira, e que hoje faz não só em pessoas físicas, mas também escolas, empresas. Então você que aí está nos acompanhando, quiser participar de cursos, que ele deixará o site aí de cursos da DSOP, você quer levar para sua empresa, para sua escola, você que é diretor ou dono de escolas, especialmente escolas de ensino fundamental, faça isso. Você está colaborando para uma sociedade muito mais consciente, pessoas que vão poder girar o dinheiro de uma forma mais consciente e com menos buracos, como hoje existem, de pessoas que não conseguem pagar aquilo que realmente fazem de contas. Então, obrigado, Marcelo, pela sua presença. Obrigado, deixa aí os seus contatos com os nossos telespectadores, com os nossos internautas, que poderão buscar aí seus conhecimentos da DSOP atrás de cursos. Ok, bom. O telefone da DSOP é 31777800. O meu e-mail é marcelo.cunha@dsop.com.br. O DSOP é bom frisar. É verdade. DSOP. É DSOP. Só tem .com.br. .com.br. Legal, ótimo. Então está aí os contatos, Marcelo, dsop.com.br, dsop.com.br. Tem aí informações desse site para você que é mãe, pai, educar melhor os seus filhos, cursos para você fazer isso. E você empresário, você também educador de escola, tem maneiras de você educar financeiramente os seus alunos. Então, obrigado, Marcelo. Espero poder ter esse conhecimento dele pode te ajudar de alguma forma no seu dia a dia. Fica agora aí com um vídeo sobre o treinamento de inteligência emocional que nós falaremos daqui a pouco após o intervalo. Acompanhe comigo.
Bom, você acompanhou aí comigo o vídeo sobre este treinamento de inteligência emocional, que o próximo, inclusive, será agora dias 3, 4 e 5 de maio de 2013, que nós damos aqui no Eco Resort em Mariporã, dentro da represa de Mariporã. E é um treinamento onde as pessoas vivem ali experiências para que elas possam se reeducar emocionalmente. Porque não adianta eu chegar para você e falar, olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo para mudar, para usar melhor o seu medo, a tristeza, a sua raiva, a alegria, o ódio, o amor, que são emoções que todos nós, seres humanos, sentimos. Como usar isso? Não é algo que eu posso te dizer como você pode fazer, mas sim você pode descobrir aí dentro como você pode usar melhor. E foi essa experiência que o Tiago Feitosa, que está aqui comigo hoje nos estúdios da UTV, viveu há 2 anos e meio atrás, e que teve a oportunidade de descobrir e provocar grandes mudanças na sua vida pessoal e também financeira, que ele compartilhará um pouco sobre as suas experiências, as suas mudanças e tudo aquilo que ele pôde enxergar de diferente, provocar de mudanças na sua vida a partir dessa reeducação emocional. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença, Tia, é muito bom te receber aqui e principalmente poder compartilhar suas experiências com as pessoas que estão nos ouvindo. Obrigado. Legal, obrigado, Rô. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, de poder dividir com as pessoas que estão nos vendo um pouco da experiência que eu vivi, o quão foi importante na minha vida ter participado desse treinamento de inteligência emocional para lidar com a emoção na prática. Então, obrigado. Com o maior prazer, eu que agradeço a sua presença. Me diz uma coisa, a sua vida, eu te acompanhei de perto esses 2 anos e meio, teve grandes mudanças, né? Então, qual foi a mudança mais importante que você percebeu ao você aprender a lidar melhor com as suas emoções, a fazer uma releitura, como eu falo, de programas emocionais que nos impedem de ir atrás daquilo que nós queremos, de fato, na nossa vida? Quais foram as principais mudanças que aconteceram na sua vida? Bom, em um dos momentos do treinamento que eu tive a oportunidade de participar, o que mais me marcou foi o segundo módulo do treinamento, que eu me dei conta que assim como a maioria esmagadora das pessoas, trocavam o seu tempo por dinheiro, que inclusive é o tema do programa de hoje. Exatamente. E isso... Trabalhava num banco ainda, né? Então, isso exato. Que é ainda importante deixar pesado, você ainda era bancário. Eu ainda era bancário. E isso sendo um fato isolado, não é um problema, desde que você esteja consciente disso que você está fazendo e esteja agregando coisas boas para outras áreas da vida. E como você citou, eu trabalhava no banco, eu conhecia e conheço bem o mercado financeiro, mas tinha alguma coisa errada, porque assim, eu conhecia, mas para mim não servia. E o processo de ter uma reeducação emocional fez com que eu tivesse essa mudança brusca na minha carreira. Qual foi a mudança brusca? Então, eu deixei de trabalhar no banco. Saiu do banco? Hoje você era gerente no banco, eu né? era gerente de relacionamentos no banco. Trabalhei a minha vida inteira no mercado financeiro. Quantos anos foi isso? 13 anos. 13 anos. 6 no banco, Nossa. 7 anos numa empresa, mas também no departamento financeiro. Trocando o tempo, sua vida por dinheiro. Trocando a minha vida por dinheiro. E assim, é aquilo, né? Isso por si só não é um problema. Não. Mas quando a gente começa a associar falta de educação financeira, falta de conhecimento, começa a impactar em outras áreas da nossa vida. E eu me dei conta que são informações que de fato estão enraizadas na nossa vida. Então hoje eu trabalho com educação financeira e coaching financeiro. Que bacana. Então, você saiu do banco? Eu saí. Na verdade, quando eu fiz o treinamento, eu tinha saído de um banco e estava em processo seletivo em outro banco. Mas aquilo me despertou uma vontade de fazer o que você ama. De fazer o que eu amo e de forma diferente. Eu falei, não quero outro banco. Não quero isso pra mim. Eu quero viver o meu sonho, eu quero viver a minha vida. E hoje o que me dá satisfação é saber que com o meu trabalho eu consigo mudar a vida de uma pessoa. Isso mexe muito comigo. Eu costumo dizer... Você é coaching financeiro ainda, especializado em finanças. Eu costumo dizer que isso faz o meu coração cantar, sabe? Quando a gente consegue tirar uma pessoa do estado A. O que é legal que o Marcelo falou num dos primeiros blocos, que você disse, eu não tenho um sonho. Uhum. E a grande sacada do coaching é que ele amplia o teu estado atual. Então ele faz com que você enxergue perceba os seus sonhos. Porque às vezes a pessoa não se dá conta. Não enxerga, infelizmente. Então, eu saí, abri mão de voltar para o mercado tradicional para viver esse sonho.
E isso tem feito uma diferença incrível em todas as áreas da minha vida. Exemplos. Familiar. O que mudou na sua família? Ah, Com a sua filha, com a sua mãe, pai, e aí vai? Eu sempre fui muito próximo da minha filha, assim, ela é muito grudada comigo, ela é minha fã número 1, assim. Que bom. Graças a Deus a gente costuma cultivar isso, mas justamente por eu ter mais tempo para estar com ela, não estar entregando o meu dia inteiro em troca do salário, por algo que não me satisfazia... Que ainda se te satisfizesse, tudo não bem. é um problema, mas às vezes... Não era o que acontecia. Exato. Então, a gente está ainda muito mais próximo. E, além disso, eu posso hoje acompanhar os meus pais, meu irmão, minha irmã, muito mais próximo. Então, assim, a gente sempre foi muito próximo, mas justamente por eu ter escolhido viver aquilo que o meu coração pediu, quando eu descobri, mexendo com as minhas emoções, hoje sou muito mais próximo da minha família, sou muito mais próximo da minha filha. Relacionado a dinheiro, no começo você pode ter levado um baque. Grande. E hoje, o que você voltaria atrás pelo baque financeiro que você teve? Já se restabilizou? Já se restabeleceu? Como é que está hoje a... Todo começo de empreendimento a gente sabe que não é fácil. Sim. Você passou por isso. Passei, sei muito bem. Então, quando eu saí do banco, me assustou. Porque eu tinha um salário considerado legal para os padrões de classe média. E me assustou ficar sem essa renda e querer correr atrás do meu sonho. Isso é o que acontece, eu estou deixando bem claro porque isso acontece com a maioria. Assusta e volta. Aí a pessoa volta, ao invés de seguir em frente. E aí como você teve que lidar com essa situação? Eu fiquei muito assustado e não voltei, mas assim, uma coisa que eu sempre dizia eu estou pagando um preço um pouco caro por acreditar no meu sonho, mas vai valer a pena. E hoje, Rô, eu digo que vale a pena cada dia, cada momento que eu vivo. Então, eu acordo feliz porque eu sei que o dia de hoje valerá a pena por eu ter vivido, porque eu sei que de alguma forma eu estou mudando pelo menos uma vírgula na vida de uma pessoa. Que bom. Isso não tem nada que pague. Não tem dinheiro. Não tem. Que pague. Que bom, cara. Em relação ao seu lado financeiro hoje, como coaching financeiro, o que você agrega, o aspecto emocional que você trabalhou no treinamento, como você acha que esse aspecto emocional pode ajudar, ou pode ajudar, não, ajuda hoje no seu aspecto financeiro, de conseguir passar por dificuldades e continuar, de reorganizar a distribuição do seu dinheiro? Como que essas emoções aqui te ajudam a lidar melhor com o dinheiro? Uma das coisas que a gente foca bastante no processo de coaching é um processo de equilíbrio emocional. Embora no coaching a gente lida com o consciente, a gente consegue despertar para a pessoa esse equilíbrio emocional. E, sem sombra de dúvida, a questão financeira, o dinheiro, e até para o telespectador que está vendo, a situação financeira que você tem hoje, seja lá qual for, foram as suas emoções que criaram. Então, quando você tem esse equilíbrio, você tem uma situação financeira equilibrada. E eu costumo dizer, Rô, que situação financeira equilibrada não é ter um contra-cheque gordo. Não é ter um salário de 50 mil reais por mês. Situação financeira equilibrada é, como o Marcelo falou, você ter sonho e viver os seus sonhos sem o peso na consciência de que quando eu voltar da minha viagem, eu tenho a fatura do cartão de crédito para pagar que eu sei que eu vou fazer. Então, esse é o verdadeiro equilíbrio e você buscar a sua independência financeira. Sim. E a emoção é quem vai dizer se você consegue ou não. Não adianta. Se você não trabalhar a emoção, eu ganho 1.000. A partir de amanhã eu tô ganhando 50 mil. Se você não mexer na emoção... Você vai gastar 50 mil. E não vai distribuir de forma alguma e vai ficar patinando. Né? E hoje, então, quando você lida com o seu dinheiro, as suas emoções te ajudam a fazer o quê? Rodrigo, hoje eu pratico para mim e para as pessoas que participam do processo de coaching ou até do treinamento em grupo que a gente aplica, primeira coisa, como é que está a tua emoção? Porque assim, se você tiver com falta de alguma coisa emocional, uma carência afetiva no relacionamento, meu relacionamento não está bem, em vez de você resolver o relacionamento, você vai pro shopping. Você vai pro shopping. Vai pro shopping, vai pra balada, vai beber. E que tudo isso, dinheiro, abre um buraco. Isso. Então a gente tenta identificar a causa. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, primeira coisa, equilíbrio.
Então, a primeira coisa que eu faço é agradecer. Hoje eu sou eternamente agradecido a Deus, ao universo, por qualquer coisa que acontece comigo. E quando eu recebo dinheiro pelo meu trabalho, que nada mais justo, é agradecer. E depois de agradecer, peraí, antes de tomar qualquer decisão, qual é o meu sonho? Qual é a minha prioridade? Minha prioridade é essa. Então, isso eu pratico hoje na minha vida e estou levando isso para as pessoas que fazem parte do nosso processo de coaching ou do nosso treinamento. Que bom. E hoje, comparando o Thiago hoje, presente, e o Thiago lá no banco, com a estrutura que ele tinha emocional, financeira, qual a principal diferença desses dois Thiagos que você enxerga? Uma palavra, pode ser? Uma palavra. Feliz. Feliz. Sem sombra de dúvidas. Eu costumo dizer que hoje eu sou inteiro. Quando eu fui um profissional, graças a Deus, bem sucedido, porque no último banco que eu trabalhei, eu fiquei 6 anos, e em 6 anos eu tive 400% de aumento de salário devido às promoções. Sim. Só que é aquilo que eu falei. Não era feliz. Não era feliz. E aí o que acontece? Hoje eu ganho X, eu vou gastar X. Amanhã eu vou gastar 4, ganhar X, eu vou gastar 4X. Então, se é para resumir, o Thiago que trabalhava no banco, que hoje está vivendo um sonho... Como coaching financeiro, como pai, como filho, como tudo. A palavra é feliz. Feliz. E se tem um divisor de águas nisso tudo, foi o dia em que eu tive a oportunidade de me conhecer. Que, aliás, uma coisa que eu ouço quase todo dia, principalmente quando eu vou dar palestra sobre educação financeira, sempre alguém pergunta para mim, mas qual é o melhor investimento que existe? Porque isso todo mundo pergunta. Essa é a resposta que vale 1 milhão. Qual a resposta? A minha resposta é sempre a mesma. O melhor investimento que existe é investir em você mesmo, em se conhecer. Porque eu, antes de me conhecer, eu conhecia o mercado. Eu conhecia o mercado financeiro, que eu dava aula de certificação para quem quisesse trabalhar no banco. Mas eu não me conhecia. Então, e aí não adiantava nada o conhecimento externo. Então, se você quer saber qual o melhor investimento? Primeiro, se conheça. Invista no seu autoconhecimento, conhecendo as suas emoções, porque só assim vai ter uma mudança significativa. Que bom, Tchê. Eu acho que ele resumiu muito bem numa palavra: felicidade. Você que está nos ouvindo, nos vendo agora, e todo ser humano que está sobre a face da Terra, esses mais de 7 bilhões de pessoas que existem, nós queremos apenas uma coisa: ser feliz. Mesmo essas pessoas soltaram bombas nos Estados Unidos ontem, todas as pessoas, no fundo, soltando bomba, trabalhando em banco ou fazendo qualquer coisa, nós queremos ser felizes. E nós só seremos totalmente felizes no planeta Terra quando cada célula, cada ser humano que estiver aqui no planeta Terra estiver feliz, fazendo aquilo que ele veio fazer, ajudando pessoas a serem felizes também. Dessa maneira nós seremos pessoas muito felizes. Espero que você se permita se conhecer, como o Thiago bem disse, que não adianta nada você conhecer o mundo, conhecimentos externos incríveis, mas se você não conhecer interno, aí dentro, nada na sua vida muda. Então, se você realmente quer, está convidado a viver nos dias 3, 4 e 5 de maio, um treinamento que pode mudar a sua vida. Eu não quero que você acredite em mim, acreditar é fácil. Quero que você vá lá e você vai viver e olhar nos meus olhos e falar: Rodrigo, não tem nada neste mundo que pague o que eu descobrir em mim e o que eu posso mudar na minha vida. Então eu estive conversando aqui comigo, com o maior prazer do mundo, com o Thiago Feitosa, que é coaching financeiro, que tem tudo a ver também com este tema de hoje. Quero que você deixe seus contatos, Thiago, para quem quer usufruir dos seus trabalhos, quem quer usar o coaching como uma ferramenta para se reeducar financeiramente. Legal, obrigado, Rô. Bom, o site da minha empresa é portalvalorfuturo.com.br/blog. E-mail thiago@portalvalorfuturo.com.br. Thiago com TH? TI. thiago@portalvalorfuturo.com.br. E telefone? 96078-6015. Repetindo.
96078-6015. Que bom. Obrigado mais uma vez pela sua presença, Ti, pela sua experiência. Espero que a experiência do Tiago aí tenha te ajudado a entender um pouco sobre a sua também. Se você se identificou um pouco com a história do Tiago, você está convidado a viver, como eu falei, nesses dias 3, 4 e 5 de maio. Uma experiência que você pode se reeducar emocionalmente e buscar aquilo que todos nós queremos: ser feliz. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua presença. E quarta-feira que vem, das 16 às 17 horas, novamente estamos aqui ao vivo na altv.com.br com mais um programa Faça Acontecer. A inteligência emocional na prática. Obrigado mais uma vez. Um beijo no seu coração, uma ótima final de tarde e até quarta-feira que vem.